Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu Pedro: Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde não querias. Quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 21 do Evangelho segundo João.
E hoje, meu povo de Deus, é muito bonito. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado manifestou-se aos seus discípulos e vemos a fraternidade junto, comeram do pão junto. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro amava. E 3 vezes Pedro responde que o amava. E 3 vezes o nosso Senhor Jesus Cristo ordena para Pedro apacentar as suas ovelhas. E por que, meu povo de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro amava? Para restaurar Pedro, para apacentar as ovelhas, para renovar Pedro, para restaurar Pedro, porque Pedro o havia negado 3 vezes, mas Pedro se arrependeu, se converteu, e o nosso Senhor Jesus Cristo purificou Pedro. E hoje, meu povo de Deus, vemos o nosso Senhor Jesus Cristo restaurando Pedro, porque Pedro negou 3 vezes, mas se arrependeu, e o Senhor restaura Pedro, e hoje pergunta 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro responde que o amava, e 3 vezes o Senhor pede para Pedro apacentar as suas ovelhas. A lógica, meu povo de Deus, a psicologia fundamental neste santo evangelho é viver o amor, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sabedoria, com todo o entendimento e com toda a força, e ser restaurado para o seu reino, como Pedro foi restaurado para trabalhar no reino de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo restaura todos os seres humanos, restaura, renova, que Pedro é restaurado, é renovado, para apacentar as ovelhas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela 3ª vez, meu povo de Deus, Pedro ficou muito triste, mas o Senhor pede para apacentar as suas ovelhas. Pedro não tinha percebido que o Senhor o estava restaurando, o estava renovando. E o Senhor está restaurando todos nós, está renovando todos nós, meu povo de Deus. E estejamos apacentando as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo e vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Que Pedro, quando era jovem, ia para onde queria. Mas vemos nesta perícope, nesta metáfora, o Senhor argumentando para Pedro: quando fores velhos, outro te cingirás e te levarás para onde não queres ir. Te cingirás, te reveste da palavra de Deus e te leva para anunciar o reino em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os povoados. Estejamos com os reinos cingidos e vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora e sejamos glorificados em Cristo Senhor e sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim conclui a literatura do Santo Evangelho de hoje, meu povo de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo pedindo para Pedro: segue-me. E hoje está chamando todos nós: segue-me, como ele chamou Pedro, e pedindo para Pedro apacentar as ovelhas. Estejamos apacentando as ovelhas, anunciando a boa notícia do reino pelo mundo afora.
que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo e apacentam as ovelhas para Cristo Senhor, o vosso Filho, ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo, e estejamos apacentando as ovelhas para o nosso Senhor Jesus Cristo.